Soares, familiares falecidos. António Governo, Maria do Rosário Formiga e família falecida. Alberto Inácio da Costa, Maria de Lourdes Costa, Maria Conceição Carvalho e Maria de Lourdes Carvalho da Costa, e por graças recebidas aos santos pedidos. Lúcia Silva, familiares falecidos. Zélia Medeiros, pais, família falecida. Maria Luísa Augusto José Lopes, família falecida. Herminda Sousa, Leonel Sousa, Valmira Sousa, David Sousa, João Sousa, Maria Machado, António Diogo, Salmira Costa Pinto, Hermina Diogo, Benedicildo Costa Pinto e todos os familiares falecidos. Olinda Abreu Fonseca Vieira, pais, sogros, familiares falecidos. José Vieira Mira, pais, sogros, familiares falecidos. José Pereira Lourenço, Carlos Correia de Pereira Sousa, familiares falecidos. Jorge Alberto Cunha Chaves, esposa Diniz Cunha Chaves, avós e almas purgatório. Mariana Couto e Alcídia Couto. António Rosa Rodrigues, Manuel Cláudio Pavão, Maria José Muniz e José Dimas Muniz Pavão. Virgínio e Irondina Tavares e familiares falecidos. João Bernardo Renaldo Pacheco, esposa e família. Suzete e Luís Lopes. Maria Paiva Figueiredo e família falecida. Maria Luísa Souza e José de Oliveira Cardoso. Humberto Faria. Luísa Couto e marido. Em louvor ao Santo Cristo dos Milagres de graças recebidas. E as graças aos santos pedidos e de graças recebidas. Em pé, iniciemos a celebração do Cristo da nossa Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. E certos da infinita misericórdia do Senhor, cantemos pedindo perdão. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma a nossa vida, Deus. Enche-nos do Espírito
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Vamos colocar diante do altar do Senhor as intenções que trazemos no nosso coração. Faça o teu pedido, a tua oração, com toda a confiança. Vamos colocar diante do altar do Senhor as orações que trazemos no nosso coração. Vamos rezar pela igreja, pela paz no mundo, pela conversão dos pecadores. Vamos rezar por aqueles que pediram e contam com as nossas orações. Vamos rezar por toda esta realidade que nós estamos vivendo no mundo de hoje, por todos aqueles que foram acometidos com o coronavírus, por aqueles que já morreram, por aqueles que estão trabalhando na descoberta de uma cura, por todos os médicos, por todos os enfermeiros, por todos aqueles que estão envolvidos neste processo. Rezando pelo nosso país, pedindo ao Senhor que nos livre das pestes, das infecções, que o Senhor dê ao nosso coração a paz. Por essas intenções, aquelas que nós colocamos no início dessa nossa Eucaristia, nós queremos rezar. Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda bondade, que nos fizestes encontrar no jejum, na oração e no amor fraterno, os remédios do pecado. Olhai benigno para a confissão da nossa humildade, de modo que, abatidos pela consciência da culpa, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem sentar, lembrando que o Padre está atendendo as confissões enquanto nós temos a celebração. Vamos ouvir com atenção a palavra do Senhor. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o povo israelita, atormentado pela sede, começou a arteçar com Moisés, dizendo: Por que nos tiraste do Egito, para nos deixar morrer à sede, a nós, os nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Que hei de fazer este povo? Pouco farta para me apedrejarem. O Senhor respondeu a Moisés: Passa para a frente do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma na mão a vara com que fustigastes o rio e põe-te a caminho. Eu estarei diante de ti sobre o rochedo no Monte Orã. Baterás no rochedo e dele sairá água. Então o povo poderá beber. Moisés assim fez à vista dos anciãos de Israel. E chamou aquele lugar Massa e Mariba, por causa da alteração dos filhos de Israel e por terem tentado o Senhor ao dizerem: O Senhor estava não no meio de nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Exultamos de alegria no Senhor, aclamamos a Deus, nosso Salvador. Vamos à sua presença e damos graças. Ao som de cânticos, aclamamos o Senhor. Deus não ouves a voz do Senhor,
Adoramos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus e nós o seu povo, as ovelhas do seu rebanho. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Quem dera ouvisseis hoje a sua voz, não endurecereis os vossos corações, como a Meriba, como no dia da massa no deserto, onde vossos pais me tentaram e provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Leitura de Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, têm sido justificados pela fé e estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso na fé. É esta graça em que permanecemos e nos gloriamos, apoiados na esperança da glória de Deus. Ora, a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Dificilmente alguém morre por um justo. Por um homem bom, talvez alguém tivesse a coragem de morrer. Deus prova assim o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, chegou Jesus a uma cidade da Samaria chamada Sicar, junto da propriedade de Jacó, e tinha dado a seu filho José, onde estava a fonte de Jacó. Jesus, cansado da caminhada, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Respondeu-lhe a samaritana: como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber, sendo eu samaritana? De facto, os judeus não se davam com os samaritanos. Disse-lhes Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe a mulher: Senhor, tu nem sequer tens um balde, e o poço é fundo. De onde te vem a água viva? Serás tu maior do que o nosso pai Jacó,
que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu com os seus filhos e os seus rebanhos? Disse-lhe Jesus: todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma nascente que jorra para a vida eterna. Senhor, suplicou-lhe a mulher, dá-me desta água, para que eu não sinta mais sede e não tenha de vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e volta aqui. Respondeu-lhe a mulher: não tenho marido. Jesus replicou: dissestes bem que não tens marido, pois tiveste 5, e aquele que tens agora não é teu marido. Neste ponto falastes a verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes acreditar em mim. Vai chegar a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, pois são estes adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Disse-lhe a mulher: eu sei que há de vir o Messias, isto é, aquele que chamam Cristo. Quando vier, há de anunciar-nos todas as coisas. Respondeu-lhe Jesus: sou eu que estou a falar contigo. Nisto chegaram os discípulos e ficaram admirados por ele estar a falar com aquela mulher. Mas nenhum deles lhe perguntou: que pretendes? Ou então, por que falas com ela? A mulher deixou a bilha, correu à cidade e falou a todos: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será ele o Messias? Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Entretanto, os discípulos insistiam com ele, dizendo: mestre, come. Mas ele respondeu-lhes: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos perguntavam uns aos outros: porventura alguém lhe trouxe de comer? Disse-lhes Jesus: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós que dentro de 4 meses chegará o tempo da colheita? Pois bem, eu vos digo: erguei os olhos e vede os campos, que já estão loiros para a ceifa. Já o ceifeiro recebe o salário e recolhe o fruto para a vida eterna. E deste modo se alegra o semeador juntamente com o ceifeiro. Nisto se verifica o ditado: um é que semeia e o outro é que ceifa. Eu mandei-vos ceifar o que não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós aproveitais-vos do seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade acreditaram em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele disse-me tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos, quando vieram ao encontro de Jesus, pediram-lhe que ficasse com eles, e ficou lá 2 dias. Ao ouvi-lo, muitos acreditaram e diziam à mulher: já não é por causa das tuas palavras que acreditamos, nós próprios ouvimos e sabemos que ele é realmente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós já estamos celebrando o 3º domingo do tempo da Quaresma. E é interessante que a liturgia, ela, no meio do tempo da Quaresma, ela muda a sua tonalidade, o seu ensinamento. Nos 2 primeiros domingos, nós olhávamos o primeiro domingo era o da tentação. Nós olhávamos o deserto, as tentações,
as armas que o Senhor nos ensinou a lutar nesse tempo da Quaresma: jejum, penitência, a caridade, a oração e, no segundo domingo, a transfiguração de nosso Senhor. Nosso Senhor que mostrava, diante deste deserto que nós passamos, diante desta realidade que nós somos convidados a fazer e a experimentar, diante deste tempo de penitência, nós temos que voltar o olhar para o porquê. E aí o Senhor, ao transfigurar-se, mostra a ressurreição, mostra o céu, mostra o nosso objetivo, mostra aonde nós queremos chegar, qual é a realidade para cada um de nós. E agora, a partir deste domingo, ele começa a mudar um pouco o tema, preparando o nosso coração para a Páscoa. E a Páscoa, amados irmãos, é conhecida como a noite do batismo, a noite em que nós renovamos o nosso batismo, que nós solenemente professamos a nossa fé, que nós renovamos dentro do nosso coração o desejo de sermos cristãos, de seguir nosso Senhor Jesus Cristo, de fazer e obedecer a sua vontade. Então, preparando o nosso coração para a noite da Páscoa, o Senhor vai falar para nós, vai mostrar para nós 3 pontos na liturgia: a água, a luz e a ressurreição. São esses 3 catequeses que vão preparar o nosso coração até o tempo da Páscoa. E é interessante que hoje na liturgia fala-se da água. O povo no deserto estava escravo, clamaram a Deus e o Senhor ouviu as suas orações e o Senhor libertou-os da escravidão. Só que ao libertá-los da escravidão, fez com que eles caminhassem no deserto. E o tempo do deserto, amados irmãos, é um tempo de ensinamento, é um tempo de purificação, é um tempo de preparação. Preparação para poderem receber aquilo que Deus tem para dar, preparação para poder entrar na terra prometida, mas sem os vícios do passado, sem os vícios do pecado. Mas é interessante porque o povo de Deus, escolhido, amado, eleito, começa a caminhar no deserto e aí eles começam a sentir fome. E aí o Senhor começa a mandar a comida do céu, o pão descido do céu, o pão que nós conhecemos, o maná, que diziam que era um sabor mais adocicado, que era um sabor que nenhum alimento que nós temos hoje pode ser comparado a ele. E eles não precisavam fazer nada. Durante a noite esse alimento caía do céu. De manhã eles recolhiam o alimento, preparavam este alimento e pronto. A cada dia havia o alimento necessário. Mas vocês sabem que o povo nunca fica contente com nada, não é assim? De repente eles comendo aquela comida que vinha do céu, que não precisava fazer nada, começaram a reclamar. No tempo em que nós estávamos escravos, a comida era farta, nós tínhamos cebola para comer, nós tínhamos carne para comer, nós tínhamos pão para comer, e hoje a gente come esse alimento miserável, como se nós comêssemos todos os dias, tem que ser sempre a mesma coisa, não é? E aí começaram a murmurar no deserto, a reclamar no deserto, e aí o Senhor envia as codornizes, para que eles possam comer um pouco de carne, ficarem saciados, ficam alimentados, saciados e mal agradecidos, não é? Não para nem para agradecer ao Senhor, nem para louvar e bendizer aquilo que o Senhor havia dado a eles. E eles continuam a sua caminhada e de repente a gente diz assim: seu padre, agora eles estão contentes, felizes, alegres. Que nada, começa a reclamar que estão com sede. Ei, o Senhor nos livrou lá da escravidão do Egito para nos matar todos aqui nesse miserável lugar, nesse deserto, nesta realidade que nós estamos sofrendo. E aí a reclamação, a murmuração do povo chega aos ouvidos de Moisés. Moisés ouve a reclamação e vai levar essa reclamação ao Senhor. Senhor, eles agora estão com sede e esse povo não para de reclamar. E aí a gente percebe, amados irmãos, na primeira leitura, como Deus é paciente, como Deus é bondoso, como Deus é benigno. Ele escolheu um povo, está ensinando este povo, está fazendo caminhar na sua vontade e em troca só reclamação.
Só murmuração. E mesmo assim, o Senhor ainda, no seu coração bondoso, vai providenciar algo. Ele diz: Moisés, pega aquela sua vara, lembra dela? Aquela que você feriu o rio, e o rio abriu-se no meio, e esse povo passou a pé enxuto. Eles já conhecem aquela vara. Pega aquela vara, Moisés. Você vai até ao pé do monte. Ali você vai encontrar uma pedra, você bate naquela pedra e daquela pedra vai brotar a água. Aí a gente diz: mas seu padre, da água da pedra não brota água? Brota. E o Senhor fez brotar daquela pedra a água. Aquela pedra é o sinal do coração daquele povo, endurecido, aquele coração pedrificado, aquele coração que não abre a vontade do Senhor. E Moisés, que é humano, ouvindo a reclamação do povo, Moisés devia estar irado com aquele povo. Ele pega aquela vara que ele tinha aberto o mar vermelho, e aí ele vai naquela pedra, e olha que interessante, olha como é atual esta palavra. Hoje nós olhamos para a realidade que nós estamos vivendo, né? Às vezes dá até vergonha, né? Hoje a gente vai no mercado, não tem mais nada nas prateleiras, não é assim? Principalmente papel higiênico e higienizador, não é assim? É uma loucura. A gente tem que olhar para eles e falar assim: olha, vocês não estão pensando na vida dos outros também, não? Se você precisa ter, pensa nos outros. Deixa um pouquinho para os outros. E olha como é que termina o evangelho de hoje. O evangelho não, a primeira leitura. Moisés, irado no seu coração, o Senhor vai lá e diz: Moisés, bate na pedra uma vez e vai brotar a água. Moisés pega aquela cajada dele e bate duas. Pum, pum, um povo de cabeça dura, não é? E aí a hora que ele bate duas vezes, ele desobedeceu a Deus. Ele duvidou de Deus. E quando ele bate, qual é a frase que ele diz no final da leitura? Vocês lembram? Só para não dizer que é coisa do padre, tá? Qual foi a última frase que nós ouvimos na primeira leitura? Ih, seu padre, não lembro nem um salmo. Como é que eu vou lembrar a última frase da primeira leitura? Qual foi a última frase? Será que Deus está ou não está no meio de nós? É a mesma coisa hoje. Quando a gente fica apavorado, irmãos, será que Deus está ou não está no meio de nós? Será que a gente vai aprender quando? Será que nós vamos aprender quando? Que Deus está no meio de nós, que Deus é paciente, que Deus ama a cada um de nós, que Deus olha para nós. Se nós ouvirmos a sua palavra, Ele cuida de nós. Se nós formos obedientes, qual é o mal da humanidade, amados irmãos? É não ser obediente. E não é obediente por quê? Porque não ouve a palavra de Deus, porque não ouve as coisas. Nós sabemos, vocês que têm netos, jovens, adolescentes, quando a gente fala com eles, qual que é a primeira resposta? Que é mesmo? Aí você pergunta para ele: você ouviu o que eu te falei? Não ouve, não sabe ouvir. Este é o grande mal. Nós não obedecemos porque não sabemos ouvir. E aquele povo não ouve, não consegue ver as maravilhas que o Senhor fez. Eles nunca passaram necessidade, eles nunca precisaram de nada. O Senhor proveu tudo. E eles não conseguiam enxergar que o que eles mais precisavam era o quê? Deus. Não era aquelas coisas que eles estavam pedindo, não era aquilo que eles estavam reclamando. Eles estavam livres, já não eram mais escravos. Mas o que eles estavam pedindo? Coisas que passam, coisas que não são para a eternidade. E preste bem atenção, amados, nós somos aquilo que nós acreditamos. Se nós acreditamos nas coisas que passam, nós passaremos. Se nós acreditamos nas coisas que são perecíveis, nós também seremos perecíveis. Se nós acreditamos naquelas realidades que eles matam a nossa vida, nós morreremos. Agora veja o Evangelho, olha como é que muda. No deserto o povo reclamava da fome, reclamava da sede. No deserto eram eles que estavam sedentos, eram eles que estavam com fome, eram eles que estavam com sede. Agora o Evangelho muda. Deixa eu perguntar para vocês: quem é que se aproxima do poço cansado, com fome e com sede? Quem é? Jesus. Jesus no deserto, aquele deserto com calor escaldante. O Evangelho coloca até o horário, meio-dia. Meio-dia, amados irmãos, se vocês já conheceram um poço ou já buscaram água em poço, não se busca água ao meio-dia. A água está quente.
Se busca água de madrugada, se busca água cedo para colocar naquelas talhas de barro, para ela ficar fresquinha na sombra o dia inteiro. Não se busca água ao meio-dia. Jesus chega perto do poço, cansado, com sede, ele senta no poço para poder descansar. Agora preste bem atenção, que engraçado. De repente, quando ele está sentado, chega quem? Chega uma mulher samaritana. Qual é o nome dela, amados? Eu fiquei com essa dúvida, eu achei que vocês sabiam. Pode ser que seja Maria, ou Lourdes, ou Fátima, ou Filomena. Quem é o nome dela, né? Como é que era o nome dela? Não sei, no Evangelho não diz. Só diz que é uma samaritana, não é assim? É uma mulher samaritana. Agora preste bem atenção. A mulher samaritana, no Evangelho, ela é uma personagem feminina que representa o quê? A humanidade. A humanidade que foi buscar água no poço. Então aquela mulher significa a humanidade que vai em busca do poço. O poço é a fonte de matar a sua sede. E olha que interessante, quando ela chega no poço, tem alguém sentado descansando. E olha que interessante, quando ela chega, quem é que está cansado, com sede e está com fome? É Jesus. Só que quando ela chega no poço, e ela também foi buscar a sua água, o que Jesus diz? Dá-me de beber. Eu tenho sede, dá-me de beber. Olha que interessante, Jesus vai dizer a ela, dá-me de beber porque eu tenho sede. E Jesus está dizendo, eu tenho sede para a humanidade. Por quê? Porque ele tem sede do amor da humanidade. Preste bem atenção, Deus não é uma pessoa carente, Deus não necessita de amor, mas Deus se fez homem, Deus assumiu a nossa humanidade porque tem amor pela humanidade. E o desejo do coração dele é receber este amor da humanidade. Ele tem esse desejo, ele não tem essa necessidade. Ele tem esse desejo, dizendo a mim, a você que está naquele poço, a cada um de nós. No lugar da samaritana, coloca o seu nome hoje. No lugar da samaritana, pensa no evangelho de hoje e pensa em você. Ela foi buscar aquela água e encontrou Jesus, e Jesus vai dizer, tenho sede. Eu pergunto para vocês, será que Jesus, enquanto passou aqui no meio de nós, ele foi matado a sua sede? Lembra uma outra passagem na Escritura que nós vamos ver daqui a alguns dias, quando começar a Semana Santa, que ele disse pregado na cruz também? Qual foi uma das últimas palavras que ele disse? Tenho sede. Hoje ele fala para a samaritana, dá-me de beber. Na cruz ele disse, tenho sede. Amados, Deus passou a sua encarnação no meio de nós e não foi matada a sua sede. Será que ainda hoje ele continua repetindo para nós, tenho sede? Tenho sede do teu amor? Tenho sede daquilo que você tem para me dar? Olha que interessante, aquela mulher que representa a humanidade foi buscar água, e chegando lá, quem é que pede a Deus? Quantas e quantas vezes, amados, traz tudo isso para a nossa vida, e quantas vezes que a gente só sabe reclamar? Quantas e quantas vezes nós só sabemos murmurar? Quantas e quantas vezes nós não reconhecemos que Deus dá tudo aquilo que nós precisamos, ainda mais? E muitas vezes nós não conseguimos reconhecer que a única coisa que nós precisamos é Ele. É só isso. E aí quando a gente vai no poço, o poço significa o quê? Aonde a gente vai buscar conforto? Na igreja. Aonde nós vamos buscar uma resposta? Na igreja. Aonde nós vamos buscar a água para beber? Na igreja. Aonde nós vamos buscar a força? Na igreja. Aonde nós vamos buscar o alento? Na palavra de Deus. E aí quando a gente chega no poço, achando que nós vamos receber, aí chega Jesus para nós e fala assim, tenho sede, dá-me de beber. Se é nós, não é assim? A gente responde para ele, Jesus, faça-me um favor, né? Quem veio pedir sou eu. Eu é que vim pedir. Como é que o Senhor pede para mim? E aquela samaritana faz a mesma coisa. Ela vai dizer, mas Senhor, como é que você fala comigo? Você é um homem ou sou uma mulher? E aí vai colocando as barreiras. Quantas e quantas vezes nós também colocamos as barreiras? Quantas e quantas vezes nós também não ouvimos a voz do Senhor? Quantas e quantas vezes o Senhor diz, dá-me de beber, e eu quero inventar desculpas para não dar da minha água ao Senhor? E aí o Senhor devagar vai fazendo um processo com ela.
dai-me de beber. Mas Senhor, o Senhor não pode falar comigo. E veja interessante, amados, que ela vai fazendo os passos. Olha a catequese aqui. Ela vai fazendo os passos. Quando ela vê Jesus, ela diz: você é um judeu. Primeiro ela reconhece ele como judeu. Depois ele diz: olha, mas se você conhecesse quem te pede, eu te daria uma água viva, que ela brotaria de dentro de você e você nunca mais teria sede. Ela: opa, é isso que eu preciso. Porque eu não preciso vir aqui meio-dia buscar essa água quente, essa água ruim. Senhor, me dá dessa água. Ó, ela tinha falado judeu, agora ela diz: opa, ela está interessada. Ela diz: Senhor, dá-me dessa água. E aí o Senhor fala para ela assim: eu vou te dar dessa água, vai lá na tua casa e busca o teu marido. E aí qual é a resposta dela? Veja, amados irmãos, nós somos assim. Quando Deus toca na nossa ferida, a gente não diz a verdade, a gente diz meia verdade. Ele diz assim: ó, vai buscar o seu marido. Ela falou assim: eu não tenho marido. Mas ela não falou o que era a verdade. Ela disse: eu não tenho marido. E aí ele disse: olha, dissestes bem, você foi verdadeira. Quer dizer, ela foi mais ou menos, né? Ele disse: você dissestes bem, foi verdadeira. Tiveste sim, e o que você tem agora, que é o cesto, não é teu. Aí ela fica tocada. Ela diz: como é que ela sabe? Como é que ele sabe disso? Como é que ele sabe dessa minha verdade? Como é que ele sabe desse profundo do meu coração? Ah, Senhor, judeu, Senhor, vejo que tu és um profeta. Ó, vai crescendo. De judeu ele virou Senhor, de Senhor ele virou profeta. Vejo que é um profeta. Vai vir agora o Cristo, que quando ele vier, ele vai falar tudo de nós. E aí Jesus faz a revelação para ela: sou eu que falo contigo. Eu sou o Cristo. Entenderam, amados irmãos? Na nossa vida, a água representa o batismo. Para que o batismo possa agir em nós, nós temos que fazer essa experiência. Eu pergunto para vocês: quem é Jesus na tua vida? Um judeu? Um Senhor? Um profeta? Ou ele é o Salvador do mundo? Ela, quando fez essa experiência, ela, quando deixou o Senhor tocar a sua vida, preste bem atenção, o que ela foi buscar no poço? Água. Quando ela sentiu a presença de Jesus na sua vida, o que ela fez? Deixou a bilha dela lá. Mas ela não foi buscar água. A água era essencial para ela. Sem ela perceber, a água viva já estava brotando dentro do coração dela. Sem ela perceber, ela deixou a sua bilha, voltou para a cidade, e aquela mulher que era discriminada por todos, que tinha que buscar água meio-dia, não tem medo de andar na cidade inteira falando: olha, eu encontrei um homem lá no poço. As mulheres beatas da igreja devem ter olhado para ela: outro? Né? Eu encontrei um homem no poço. Mas você encontrou outro? Você já está com 6 e agora encontrou outro, né? E aí ela diz: olha, eu encontrei um homem que falou de mim, falou daquilo que eu fiz, falou das minhas coisas, falou da minha vida, ele sabe de tudo. E aí as outras beatas dizem: quem não sabe, né? Você faz tudo isso e acha que a gente não sabe? Ele falou tudo da minha vida. Será que ele não é o Messias? Olha que coragem. Sem medo, amados, de ser julgada, de ser condenada. Nós muitas vezes não vamos na igreja, porque quando a gente entra na igreja, os outros olham para nós. Olha que coisa. Ela deixou a bilha dela e foi correndo dizer: ele falou tudo de mim. Será que ele não é o Messias? E aí, por causa da palavra dela, por causa da coragem dela, eles foram lá ver quem é esse Senhor. Eles foram lá ver quem é Jesus. E aí o mais bonito, amados, que é o que o batismo faz na nossa vida. Quando eles chegaram lá, pediram para Jesus ficar com eles, Jesus ficou com eles, e aí no final o que eles disseram? Olha, agora nós não acreditamos por causa da tua palavra, mas nós acreditamos porque nós ouvimos, nós vimos e testemunhamos. Jesus é o Salvador do mundo. Por isso, amados irmãos, peçamos que neste domingo o Senhor prepare o nosso coração, para que Ele tire de dentro do nosso coração a murmuração, a desobediência, que nós saibamos reconhecer que o que nós mais precisamos já está no meio de nós, e este meio de nós é Deus. Deus está presente no meio de nós, e que quando nós olharmos para a cruz e ouvirmos a frase de novo: tenho sede, a sede que o Senhor tem é do teu amor, não demos vinagre para Ele, demos o nosso coração e o nosso amor. E este Evangelho nos ensina a abrirmos o nosso coração, para que, tirando a dureza, possamos abrir o nosso coração e nessa Páscoa celebrar com alegria o amor de Deus em nossa vida. Louvado seja
nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja a nossa Mãe Maria Santíssima. Com confiança, amados irmãos e irmãs, como a samaritana, professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, por nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, prisão homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e novo há de vir a sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professo o seu batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Vamos elevar a Deus os nossos pedidos e as nossas intenções. Irmãos e irmãs em Cristo, com o ardor da nossa sede de Deus, peçamos a Jesus que dê à sua Igreja e ao mundo inteiro a água viva que jorra para a eternidade, dizendo confiadamente: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pela Igreja, por esta diocese e suas comunidades, para que o Senhor lhes dê a água viva e as torne fonte de graça e de perdão. Oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos responsáveis e governantes deste mundo, para que o Senhor lhes dê a água viva e faça deles homens de paz e de justiça. Oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos órfãos, as viúvas e todos que sofrem, para que o Senhor lhes dê a água viva, os proteja, lhes dê alívio e os conforte. Oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos catecúmenos que caminham para a Páscoa, para que o Senhor lhes dê a água viva e os ensine a perdoar e a repartir. Oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que o Senhor lhes dê a água viva e não deixe que fechemos nossos corações. Oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Vamos acrescentar a essas nossas orações a oração do nosso arcebispo, que também pede por toda esta realidade que vivemos. Oremos ao Senhor Jesus, que fez o bem e curou os doentes. Pedimos força no corpo, na mente e no espírito, para todos aqueles que estão doentes com o coronavírus. Oremos especialmente por aqueles que foram infectados por este vírus. Que o Senhor possa capacitá-los a recuperar sua saúde. Lembremos também aqueles que morreram devido aos seus efeitos. Ajude todos os profissionais da área médica que tratam pessoas com esta doença e os que pesquisam a encontrar uma cura. Pedimos, Senhor, que através de sua graça, a propagação deste vírus nas comunidades do Canadá e de todo o mundo seja restrita e eliminada, e que nossas comunidades cristãs possam proclamar com alegria a boa nova que o Senhor lhes confiou. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
fazei-nos encontrar em Jesus Cristo a fonte da água viva, onde a nossa sede de justiça e de santidade se pode saciar em plenitude. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar. irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício para a honra e glória do seu nome, para nosso Rei e toda a sua Santa Igreja. Concedei, Senhor, por este sacrifício, que ao pedirmos o perdão dos nossos pecados, perdoemos também aos nossos irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco,
na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. A nosso dever é a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação darmos graças, sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Quando ele pediu à samaritana água para beber, ele já tinha concedido o dom da fé, e da sua fé teve uma sede tão viva que acendeu nela o fogo do amor divino. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Senhor Pai Santo, que desde a origem do mundo tudo fazeis para ajudar o homem a ser santo como vós sois santo. Olhai para o povo aqui reunido e enviai o vosso Espírito Santo, a fim de que estes dons se convertam para nós, no corpo e sangue do vosso amado Filho Jesus Cristo, no qual também nós somos vossos filhos. Quando estávamos perdidos e incapazes de nos aproximarmos de vós, deste-nos a maior prova do vosso amor. O vosso Filho, o único justo, entregou-se em nossas mãos, deixando-se pregar numa cruz. Mas antes de estender os braços entre o céu e a terra, como um sinal indelével da vossa aliança, quis celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Durante a ceia, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu-lhe, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, sabendo que ia reconciliar em si todas as coisas, pelo sangue derramado na cruz, tomou o cálice com vinho, de novo vos deu graças e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando o memorial da morte e ressurreição de Jesus, nossa Páscoa e nossa paz, enquanto esperamos o feliz dia da sua vinda gloriosa,
nós nos oferecemos, Deus fiel e verdadeiro, este sacrifício que reconcilia convosco todos os homens. Olhai com bondade, Senhor, para esta família e chamais a comunhão convosco na participação do único sacrifício de Cristo, de modo que, pelo poder do Espírito Santo, vencidas todas as divisões e discórdias, sejamos reunidos num só corpo. Conservai-nos unidos uns aos outros de alma e coração, com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo Richard. Ajudai-nos todos a preparar a vinda do vosso reino, até comparecermos diante de vós, santos entre os santos na morada celeste, com a bem-aventurada Virgem Maria, seu castíssimo esposo São José, os apóstolos, também com Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco Xavier e todos os nossos irmãos defuntos. Vamos lembrar de nossos parentes e amigos já falecidos. De maneira especial, todas as intenções que colocamos no início dessa nossa Eucaristia e que estão no altar do Senhor e pelas almas do purgatório. E recomendamos a vossa misericórdia para que na nova criação, finalmente libertos da corrupção da morte, possamos cantar sem fim um hino de ação de graças de Cristo, vosso Filho, eternamente vivo e glorioso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Então, lembrando, como sinal da paz, nós não vamos dar as mãos, só dizer ao outro desejando a paz. Saudai-vos em Cristo Jesus. Senhor, fazei de mim
tua paz, dai-nos tua paz, amém. Dai-nos tua paz, dai-nos tua paz, dai-nos tua paz, amém. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Então, lembrando que a comunhão será dada na boca e nós não daremos, então, o sangue de Cristo.
Oremos. Recebemos o penhor da glória eterna e, vivendo ainda na terra, fomos saciados com o pão do céu. Nós os pedimos, Senhor, a graça de manifestarmos na vida o que celebramos nestes sacramentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Chama aqui à frente os nossos irmãos, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, que vão levar a comunhão aos nossos irmãos enfermos, para que recebam o envio. A nossa proteção está no nome do Senhor. Pai de infinita misericórdia e bondade, acompanhai este nosso irmão, esta nossa irmã, que leva o precioso corpo de Cristo aos nossos irmãos enfermos, para que eles, associados ao sofrimento de Cristo, possam lembrar deste amor misericordioso, que quando ainda éramos inimigos do Senhor, Ele deu a sua vida por nós. E cheios de confiança, possa encher o coração desta água viva, que é o amor de Deus por nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vão em paz. Podem sentar só um instante para alguns anúncios. O nosso boletim informativo está pronto, mas um pouco desatualizado. Porque nesta realidade em que nós estamos vivendo, cada uma das informações que nós vamos recebendo, nós fazemos ou não fazemos, né? Até o padre fica confuso, ele fala que é para receber a mão na comunhão na mão, depois fala que é na boca, né? Não, é na mão, não é na boca, não é? Então, nós vamos aprendendo aos poucos aquilo que nós precisamos fazer. Então, só lembrando, as missas, elas continuam nos horários normais, tá? Então, vocês podem ir acompanhando pela internet, vocês podem ir acompanhando os horários. Durante a semana, nós teremos as missas nos horários normais. Alguns lugares vão cancelando alguns eventos. Então, nós vamos olhando e percebendo até nós recebermos uma notificação da Arquidiocese, aí nós fazemos ou não, tá certo? Então, durante a semana, terça, quarta, quinta, nós temos as missas nos horários normais. Terça às 10 da manhã, quarta às 10 da manhã, quinta às 10 da manhã. As missas continuam normais. Lembrando que na terça, nós celebramos o dia de São Patrick, que é o dia 17 de março, 17 de março. Na quarta-feira temos a missa, na quinta-feira é o dia de São José. É o dia que nós celebramos o patrono do Canadá e também da nossa arquidiocese. Então, às 10 horas da manhã, nós temos aqui a missa de São José e depois a exposição do Santíssimo Sacramento com a bênção às 3 horas da tarde, pedido por todo o nosso Canadá. Tá certo? Então nós temos na quinta-feira. Na quinta-feira à noite nós teríamos a missa solene de São José, que é aquela festa que nós temos na igreja de São José. Está cancelado, tá? Então nós temos a informação aqui no boletim, mas aquela missa à noite está cancelada. Porque é muitas pessoas, a igreja é muito pequena, é muita gente, então não é bom nós fazermos isso. E tínhamos a missa solene também na missa lá no lar São José, que é o bispo que ia celebrar também lá no lar. São os idosos, os com mais idade avançada, não poderemos fazer. Então está cancelada a do lar São José e da igreja São José. Mas a nossa aqui às 10 horas da manhã nós temos. Graças a Deus, essa nossa igreja grande nos ajuda em alguma coisa, não é assim? Então a igreja grande a gente pode ter a missa normal, sem problema, não fica apertado, não é? Então podem ficar despreocupados, tá certo? Lembrando também que nós temos então agora a realidade das confissões. Provavelmente aqui na primeira página nós temos a data de todas as confissões comunitárias que provavelmente nós não teremos. Tá? Então nós estaremos atendendo as confissões. Lembrando, quinta-feira de manhã, logo após a missa, o padre fica atendendo as confissões até quando tiver as pessoas. Quando já não tiver mais, o padre entra para comer alguma coisa também, que é gente, né? Então nós confessamos na quinta-feira de manhã, sábado, antes da missa, os dois padres estarão atendendo a confissão. No domingo, durante as missas, nós estaremos atendendo a confissão. Acabou a missa, acabou as confissões também, não é? Porque senão quando acaba a missa não dá tempo para o padre ir para outra, não é? Então durante as missas nós estaremos celebrando o sacramento da confissão e não depois.
tá certo? Então nos domingos também nós atenderemos as confissões. Então não deixe para a última hora, porque senão depois não dá tempo, e aí nós vamos querer confessar na Semana Santa, já não dá mais tempo para os padres, tá certo? Lembrando também que nós teremos hoje à noite a reunião com os romeiros. Então hoje às 6 horas da tarde nós temos a primeira reunião com os romeiros. Vamos ter a romaria? Não sabemos, né? É isso que nós vamos conversar com os romeiros na reunião hoje à tarde às 6 horas no Salão Grande, né? A maioria dos nossos romeiros já tem a sua certa idade, não são velhos, são novos, né? Mas já tem a sua certa idade, então nós precisamos ter cuidado com os nossos romeiros também, tá? Vamos ter a romaria? Não sei, vamos saber depois dessa reunião que nós tivemos hoje às 6 horas da tarde. Nós estamos com a comissão do Espírito Santo recebendo as encomendas das pensões, né? Então entre as portas nós já estamos recebendo as encomendas. Aqueles que quiserem fazer a sua encomenda para as pensões das festas do Espírito Santo podem ser feitas já nesse final de semana. No próximo final de semana nós temos aqui no boletim sobre o bexeio do Santo Cristo, mas também não sabemos se nós vamos ter o bexeio dos cavaleiros, não é? A gente vai percebendo que do cavaleiro não, do Santo Cristo, desculpa, não é? Então cada missa que nós estamos celebrando a gente está vendo. Ontem também foi a mesma coisa, não tínhamos o mesmo número que temos no sábado. Hoje também, nem sonhando, nós temos o mesmo número da missa das 9. Então quer dizer, cada dia vai ficando menos, não tem condições de nós fazermos o bexeio, né? Se não faz o bexeio, fica tudo para o padre comer, né? Aí o padre fica desse tamanho, não é? Então nós não sabemos se nós vamos ter. Tem aqui a informação, mas nós não sabemos se vamos ter o bexeio. E a via sacra, certo? Vamos lembrar que na sexta-feira a missa não é às 10 da manhã, é às 7 da noite. E às 7 nós temos a via sacra, que os catequistas e os romeiros estarão nos ajudando nessa via sacra, e após a via sacra, a Santa Missa, tá? Então terça, quarta e quinta às 10 horas da manhã, sexta às 7 horas da noite, tá? Vamos ficar em pé e pedir ao Senhor que derrame sobre nós a graça do seu amor misericordioso e nos acompanhe neste tempo. Vamos lembrar que a samaritana, depois que recebeu a água, ela foi correndo anunciar Jesus, amando Jesus. Como é que nós vamos amar Jesus? Voltando para casa e amando o nosso querido esposo, a nossa querida esposa, os nossos filhos, os nossos netos. É assim que nós temos que fazer, tá certo? O Senhor esteja convosco. Desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai a Deus com vossa vida, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Um abençoado domingo a todos e uma excelente semana.